Dizem, meu povo, vamos a mais uma aula de programação em OpenCV. E nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre uma das lições que tem no nosso tutorial, que é encontrar, encontrar a quantidade de, vou chamar de bolhas, né, que é o que eu uso lá, de bolhas que tem aqui nessa figura. Quantas dessas regiões branquinhas, que a gente chama de bolhas, elas existem aqui nessa figura, e a gente vai querer que isso seja feito, mas de forma automática, né? Quem vai fazer esse processo para a gente vai ser um pequeno trecho de código ou PCV que vai fazer essa contagem, e ele vai produzir como resultado quantas bolhas tem lá, né? Quantas dessas regiões existem. Esse processo é um processo muito comum, principalmente quando você trabalha com algoritmo de visão artificial, que é você fazer contagem de regiões, né? Contagem de coisas que existam numa imagem. Isso é chamada de granulometria. É um tipo de granulometria contar quantos desses grãozinhos, né? Quantas dessas regiões existem. E numa das aulas que nós temos aqui produzida, ela fala sobre um algoritmo que é feito, que é usado para isso, né? Um algoritmo chamado algoritmo da rotulação ou do labeling. O algoritmo da rotulação ele utiliza uma função que faz o preenchimento dessas regiões aqui. Cada vez que ele preenche a região, ele guarda um contador na própria região, mudando a cor da tonalidade que ela possui, para passar para a próxima. Até que no final, quando você termina de executar tudo, você tem o processo de contagem pronta. E para essa imagem que nós temos aqui, que é a imagem da rotulação, a gente vai ter esse código disponível. Esse código é um dos códigos do tutorial que a gente tem disponibilizado aí na internet. Eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, né, para que você possa acessar, né, e se interessar e tentar copiar o código e executar mais facilmente do que ficar digitando o que a gente vai programar aqui. Então, esse código ele é bem curtinho, né, mas ele dá uma ideia de como fazer o labeling. Basicamente, o código ele cria algumas variáveis auxiliares. A gente vai descrevendo essas variáveis no momento na medida em que a gente for passando aqui o código. Como é que ele é executado? Você tem que passar como imagem de entrada a imagem das bolhas que você quer rotular. Essa imagem ela tem que estar bem preparadinha, mas de uma forma que esse programa consiga reconhecer. Que preparação é essa? Essa imagem que você vai ter que criar tem que ser uma imagem em tom de cinza, cinzenta. A região que você quer que o programa entenda como sendo o fundo da cena, esse local onde as bolhas estão, ela tem que ser preto. E o local onde as bolhas, as regiões onde as bolhas estão, elas têm que ser representadas com tom de cinza 255. Então coloca preto aqui no fundo, zero, tom de cinza zero, e o tom de cinza 255 aqui nessa região branquinha. Então essa é a preparação que você tem que fazer para a imagem de teste que você quiser produzir. E na verdade, todo algoritmo de rotulação ele funciona assim. Ele recebe um conjunto de regiões que não estão rotuladas, mas você sabe pelo menos que regiões devem ser procuradas. São regiões que têm uma cor específica e ela é bem distinta do fundo. Normalmente esses algoritmos de rotulação eles são aplicados a imagens binárias, que é preto ou branco, então a gente vai utilizar essa nomenclatura aqui. Então verifique se a imagem foi carregada, se não tiver sido carregada, sai do programa. E aqui eu extraio a largura e a altura da imagem. Essa é uma das maneiras que você tem de coletar a largura e a altura das imagens de OpenCV. Ela tem aqui dois campos, cada objeto da classe Mat tem esses dois campinhos chamados campos de linhas e colunas, tem esse de dados também. E ele serve para que você extraia a quantidade de colunas, que no caso é associada com a largura da imagem, né, a width da imagem, e a quantidade de linhas, que é a altura que a imagem possui. Só uma curiosidade, né, com relação a esses três campos. Se você perceber aqui, os campos eles estão sendo acessados com o operador ponto do C++. O que é que esse operador ponto faz?
ele vai fazer o acesso ou a um método ou a um dado que a classe possua, uma propriedade. E o acesso à propriedade está sendo feito de forma direta. Eu não estou passando por nenhum tipo de método para poder acessar. Por que, que o OpenCV faz assim? Normalmente o que se busca quando você programa em C++ é fazer encapsulamento dos dados. Mas no caso do OpenCV, se você encapsular, se fizesse com que cada um dos dados ou pixels precisasse ser acessível através de um método, você dificultaria os aspectos de performance que a biblioteca pode oferecer para o programador. Então é por isso que ele aparece dessa forma, para facilitar desempenho e a melhorar as questões da velocidade. Então aqui eu vou criar um ponto, um ponto inicial que vai começar no ponto 00. Para que vai servir esse ponto? Esse ponto vai servir para a minha função de preenchimento. A função de preenchimento que a gente tem, a gente tem colocado aí no outro vídeo que fala sobre isso, aqui no nosso canalzinho. Nós utilizamos uma função que precisa de uma semente. A semente diz o seguinte: vá nesse ponto que eu estou fornecendo, nessa semente, e preencha, mude a cor daquela região dos pixels que estão conectados com essa semente e todos os outros que estão naquela vizinhança, ou melhor, nessa componente conectada, mude essa cor para uma cor nova que você vai surgir. Então esse pixel, eu estou começando com o pixel inicial 00, mas a gente vai mudar o valor na medida em que esses pontos que a gente tem das regiões forem sendo encontrados. Então aqui é mais uma inicialização de variáveis. E aqui vem o algoritmo, o algoritmo que vai fazer o algoritmo da rotulação, o algoritmo do labeling. Inclusive é o nome desse programinha que nós fizemos. O que é que o programa labeling vai fazer? Ele vai sair varrendo essa figura, essa imagem aqui, da primeira linha até a última linha, da primeira coluna até a última coluna. Vai sair fazendo essa varredura na imagem inteira. E quando cada varredura dessa que ele fizer, cada passada para um pixel, o que é que ele vai verificar? Ele vai perguntar aqui no programa se o pixel vale 255. Se o pixel for 255 é porque provavelmente é um desses pixels que estão aqui dentro da região. E na verdade é o primeiro pixel do canto superior esquerdo da região, é o pixel que ele vai procurar. Esse método at, nós já temos aí ele mostrado em outra videoaula sobre OpenCV, ele serve para que você acesse os dados da imagem, assumindo que o que tem naquela posição ela é um tipo de dado de acordo com o que você colocou aqui dentro desse gabarito. Então, no caso, o tipo de dado é unsigned char porque você já carregou a imagem como sendo uma imagem em tom de cinza. Então, o tipo de dado é unsigned char. Então, vai lá naquela posição da linha e coluna, que é o x e o y, e faz com que ele receba o valor 255. Quando você faz isso, epa, achei um objeto. Então, a quantidade de objetos foi incrementada. E aí você prepara o ponto que vai ser fornecido ao Fluid Fill para que ele preencha a região usando aquele ponto como semente. Só que aqui vem um aspecto interessante. Normalmente nos livros de processamento de imagens, você utiliza um sistema de coordenadas destro, de forma que o x você usa como sendo o incremento das linhas e o y o incremento das colunas. Mas no OpenCV, o ponto ele é representado de forma contrária. Pelo menos o objeto da classe point ele é representado de forma trocada. O x representa o eixo horizontal e o y representa o eixo vertical. Por isso que a gente fez essa troca aqui na representação desse ponto P. É bom prestar atenção porque eu sofri um pouquinho para fazer com que isso funcionasse, porque eu imaginava lá na concepção que o eixo X fosse o eixo vertical. Eu não encontrei fácil na documentação do OpenCV como era o sistema de representação de coordenadas que ele usava para essa classe específica. Então, isso aqui é algo que tem que ser observado e você não pode deixar de fazer assim. Então, caso eu encontre um pixel que o tom de cinza dele seja 255, eu vou atribuir
a coordenada J, que é a coluna, e a coordenada I, que é a linha, aquele ponto x, y, né? E aquele ponto P. E então vou preencher o objeto com o contador. Cada vez que eu encontro um objeto, eu incremento um contador. Para que é que eu estou incrementando o contador? Porque cada vez que eu for encontrar um objeto novo, ele vai preencher aquela região com um novo tom de cinza. Isso é o que o algoritmo do labeling faz. É sair preenchendo essas regiões com tons diferentes. Para quê? Para que se numa oportunidade posterior você precisar pegar essa imagem e fazer algum tratamento com ela, aí você já vai ter cada região separada com seu próprio tom. Você já sabe exatamente quais são os pixels que pertencem àquelas regiões que você já previamente rotulou. Então você fornece a imagem que você quer preencher, a semente que você vai dar, que é o tom, que é o ponto P, ele exige que seja um objeto da classe point, e o novo rótulo, né? Essa aqui é uma das sobrecargas do algoritmo Fluid Fill. Ele recebe esses três parâmetros aqui. Claro que deve ter outras sobrecargas que você vai poder utilizar, né? Mas aqui tem aqui a assinatura do Fluid Fill, olha aí que o VS Code mostrou para a gente. Você precisa de uma array de entrada, de um ponto de semente e de um novo valor. Aqui é um escalar, mas você pode mudar para colocar isso para vários tipos de escalares que o OpenCV permite. Tem outros parâmetros também que permite você fazer o Fluid Fill em uma região específica, mas aqui a gente vai usar toda a região, não há necessidade de se colocar nada mais. Terminado esse processo, a gente simplesmente aqui vai mostrar a imagem. Eu estou fazendo um processo adicional, que é fazer uma espécie de realce, né, chamado de equalização do histograma. Não vou tratar nisso nessa videoaula, vai ter uma outra videoaula só para esse fim. Mas o objetivo é que você consiga visualizar o efeito de forma melhor, porque o olho da gente ele é meio precário para visualizar contraste, e essa operação aqui ela consegue aumentar muito bem o contraste. Então, para fins de exibição e a gente verificar a prática aqui funcionando, você tem o contraste melhorado. Terminado, nós escrevemos a figura nesse arquivo de saída e esperamos que o usuário digite alguma coisa. Vamos ver o programa funcionando para ver o que é que ele nos fornece. Aqui tem a imagem das bolhas, eu já tenho ele previamente compilado. Vamos compilar de novo. Labeling. Deixa eu remover aqui o executável. Make labeling. Igual que está lá no tutorial. ./labeling. Só uma coisinha antes da gente executar. Essa aula que você está presenciando aqui, ela foi gravada num tempo bem posterior ao tempo da primeira aula. E nesse meio termo, o OpenCV foi liberado, né, uma versão nova do OpenCV. E nessa distribuição que nós estamos usando, que é o Linux, ele cria lá um sisteminha de pacotes, né, no momento da instalação, que aqui eu uso a instalação que já tem na própria loja de aplicativos, e é necessário que você coloque esse flag aqui no arquivo de compilação Makefile para que ele encontre os pacotes. Tá? Então, isso está aqui por esse motivo, e muitos dos códigos que estão no tutorial, eles foram atualizados para que você pudesse fazer compatibilidade com as novas versões do OpenCV. Aqui a compatibilidade do código está com compatibilidade com o OpenCV 4.4, na época que eu fiz essa compilação desse código que você está observando aqui. Tá? Então só observar isso, que vez ou outra, né, os desenvolvedores eles mudam as APIs ficam melhoradas, aí você tem que fazer pequenas adaptações no seu código para que ela volte a funcionar. Mas isso é tranquilo. Vamos executar o labeling. Você vai executar o labeling passando como argumento o programa, a imagem bolhas PNG. E aqui tem o resultado. Deixa eu colocar aqui do lado, né? O resultado do algoritmo da rotulação. Essa figura daqui, que está com o nome da janelinha chamada de image, é o resultado da rotulação. Se você perceber, nas primeiras linhas, quando são as primeiras regiões que são encontradas no algoritmo, o tom de cinza das regiões é bem clarinho, porque ele começa com tom de cinza 1.
depois vai para o tom de cinza 2, um em cada região. Mas nem se preocupe que seu olho não vai conseguir ver mesmo não, né? O olho da gente só consegue perceber detalhes com tons de cinza com mais de 8 tons de diferença para um tom abaixo. Então a imagem que você tem é essa, né? Mas você dá para perceber que na imagem ele vai de um tom de cinza mais escuro para um tom de cinza mais claro, mudando os rótulos. Eu apliquei o algoritmo de equalização, que a gente vai tratar em outra aula, justamente para mostrar isso com mais realce, né? Com mais destaque. Eu estou aumentando o contraste, e aí quando eu aumento o contraste da imagem, olha como ficam os tons de cinza. Você consegue perceber que eles vão aumentando, né? Na medida em que a imagem cresce, né? A imagem cresce em altura no momento que você tá processando, né? Que, na verdade, cresce as linhas, né, da imagem aqui nessas variáveis de incremento. Então, esse é o algoritmo da rotulação. Implementar isso daqui é uma tarefa bem simples, né? Ela já tá implementado, mas o que a gente lança aqui como desafio, né, que é a parte da implementação que você vai fazer a mais, é responder a seguinte pergunta. Aqui eu já sei exatamente quantas bolhas tem, né? Deixa eu fazer uma adaptação aqui no meu código que ele vai mostrar, vai contar essas bolhas para mim. Aqui no final, std cout, a figura tem n objects bolhas. Vem para cá para o povo poder ver o ponto e vírgula do final da linha, né? Aqui. Deixa eu salvar. Make labeling. Vamos compilar novamente aqui para ficar ele mostrar quantas bolinhas tem exatamente. Então, aqui está o resultado. Ele está dizendo que a figura tem 32 bolhas. Eu não vou contar não, né? Se vocês quiserem aí, pode ficar à vontade para contar. Eu vou acreditar aqui na contagem que está sendo feita, né? Cada bolha que ele acha, ele incrementa essa quantidade de objetos. E a quantidade de objetos aqui começou com 0, portanto a contagem deve estar ok, né? Deve estar corretazinha aqui para o nosso caso. Aí vem a pergunta. Muitas vezes essas contagens, essas contagens de ocorrências, elas envolvem algum tipo de condição adicional. Por exemplo, numa imagem como essa, ela poderia ter sido oriunda, por exemplo, de um processamento de imagem médica, de uma imagem de células de microscópio. E às vezes essa região escura do centro, ela representa um tipo especial de célula, e essa que não tem regiões escuras no centro representa um outro tipo de célula. Então vem uma necessidade adicional. Depois que você faz o labeling, você vai precisar fazer algum tipo de identificação nessas regiões que você preparou. Então vem a pergunta: quantas dessas imagens tem bolhas no meio, tem regiões no meio, e quantas não tem? Tem regiões abertas e quantas não tem? Como é que a gente pode responder essa pergunta? E ainda tem outra coisa a se pensar, né? Por exemplo, essas regiões, né, essas bolhas que tem aqui na borda, elas têm buracos ou não? Vou chamar de bolha com buraco e bolha sem buraco. Essa bolha aqui tem buraco? Tem como saber. Pode ser que a bolha, essa imagem, ela continuasse aqui para, né, o lado externo da cena que foi capturada e tivesse uma bolha lá. E essa daqui, né, essa imagem, ela é a imagem de uma bolha? Da mesma forma, você pode ter a sugestão de que ela seja uma imagem de uma bolha, mas se você imaginar que isso daqui é, por exemplo, uma letra C invertida, né? A letra C não tem buraco no meio. Então, às vezes, você fazer contagens com esses objetos que tocam as bordas da imagem, incluir os objetos no processo de contagem, pode provocar resultados errados. Então, muitas vezes é mais seguro que você remova os objetos da borda. Tire eles daí para que a contagem seja feita corretamente, somente com aqueles objetos que você tem certeza. Esse objeto daqui, por exemplo, essa bolha, eu tenho certeza que ela não tem buraco. E essa daqui, né, que eu tá com o mouse aqui em cima, ela tem buraco, tem um buraquinho bem pequenininho, mas tem. Então, como é que o algoritmo pode fazer esse tipo de contagem?
Então, eu vou passar aqui como é que você vai poder fazer, né? Ter a ideia de fazer, né? Eu vou dar, já dar a ideia pré-programada, mas o objetivo é que você implemente isso no OpenCV, para você desenvolver a experiência. Então, deixa eu matar tudo isso, e eu vou abrir essa imagem aqui das bolhas no GIMP. GIMP, bolhas PNG, que vai ficar mais fácil, mais tranquilo da gente explicar isso aqui. Aqui está o algoritmo, aqui está a imagem das bolhas do GIMP. Então vamos pensar o seguinte: quando é que uma bolha dessa ela toca na borda da imagem? Eu não quero considerar essas bolhas que tocam na borda como parte da contagem. Então uma tarefa que pode ser feita: você vai varrer a primeira linha e a última linha da imagem, que são as linhas num loop como esse, i igual a 0, que é a linha 0, e i igual a altura menos 1, que é essa linha de baixo. Varre as duas linhas. A mesma coisa você vai fazer para a coluna número 0 e a coluna largura ou width menos 1. Quando você fizer essa varredura, o que é que tu vai fazer? Para cada pixel que você passar, você vai procurar se o pixel é igual a 255. Se o pixel for igual a 255 é porque ele é uma bolha que está tocando a borda. O que é que você faz? Executa o Fluid Fill naquele primeiro ponto que você encontrou, mas agora você vai usar como cor de preenchimento, em vez do rótulo que a gente tem aqui no nosso exemplo, né, que vocês podem ter contato aí, encontrar, vocês vão utilizar como cor de preenchimento 0. Para quê? Para que você produza uma imagem que tenha exatamente a quantidade de bolhas que não tocam as bordas. Se você preenche essa bolha com 0, significa que a bolha ela não pertence ao fundo. Então, na contagem, antes de você fazer o algoritmo, a implementação do algoritmo do labeling, que é esse trecho de código aqui, antes de fazer isso, você vai fazer uma passada, na verdade são quatro passadas na linha superior, inferior, esquerda e direita, para remover essas bordas que estão essas bolhas que estão tocando a borda. É bem simples de fazer, sai varrendo, cada vez que encontrar um pixel com tom 255, Fluid Fill com 0 naquele pixel. E aí você vai remover as bolhas que estão tocando as bordas. Essa é a primeira etapa. É uma etapa mais simples, né? Mais tranquila de se fazer. Só que a segunda, que é o que eu peço para contar quantas dessas bolhas têm buracos e não tem buracos, aí ela é um pouquinho mais trabalhosa. Como é que você pode fazer esse processo? Eu vou dar uma sugestão, né? Uma implementação que você pode realizar, e você pode pensar em outra forma também. Essa aqui foi a forma que eu fiz, que eu achei simples de conceber, e é a que eu sugiro para que você tente fazer a implementação. Remova as bolhas de borda e faça a rotulação, implemente o algoritmo da rotulação. Depois que o algoritmo estiver implementado, o que é que você vai perceber? Você vai ter um conjunto de pontos cujo fundo seja igual a 0, um conjunto de pontos cujo tom não é igual a 0, que são aqueles pontos das imagens das bolhas que foram rotuladas, e cada uma dessas bolhas dentro dela tem uma cor que é uma cor diferente daquela cor de fundo que você tinha, né, que você tinha preparado. Então vou mostrar o que é que você vai fazer. Deixa eu pegar aqui uma imagem da rotulação, uma imagem do labeling. Pronto. Essa aqui é a imagem que seria o resultado da rotulação. Eu não tirei as bolhas da borda ainda aqui, mas você vai tirar no futuro. Eu quero encontrar uma bolha que seja representada por uma região que tenha pontos escuros, rodeada por outra que não tenha pontos escuros, e que cada região seja distinta uma da outra. Então, o que é que eu posso fazer? Nessa imagem aqui, nenhum dos pontos mais é 255. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no ponto superior esquerdo, no ponto 00,
E vou fazer nessa figura um preenchimento nesse ponto 00, porque eu já sei que não tem bolha lá, já removi os pontos da borda, com um valor igual a 255. Tá ali, fiz o preenchimento com 255. Só que o preenchimento aqui foi errado. Deixa eu tirar aqui esse threshold, colocar em 0, que é para ele fazer o preenchimento só do fundo. Tá aqui o 255. Quer ver? Vamos pegar o tom de cinza dessa primeira região aqui, ó. O tom de cinza dela é 1. Isso é o que o GIMP faz, é um color picker. Desse outro, 2. Desse aqui, ó, 8. Ó, veja que eu cliquei um pouco mais no meio, ele mostrou 0 para mim. Quando eu clico aqui mais perto da borda, ele mostra 8. Não é que estão com o mesmo tom, mas com o mesmo brilho, mas com tons errados, não. É porque o olho não consegue perceber essa diferença muito bem, mas existe. Então, nessa figura, eu tenho todos os pixels rotulados. Vamos para todos os pixels rotulados com as suas regiões. Vamos para essa região aqui de baixo, que ela é bem distinta, né? Já está com um tom de cinza um pouquinho maior. Ó, 27. Aí o seu olho percebe bem a diferença do 27 para o fundo que eu preenchi com 255 para essa região aqui do meio. Eu já sei quantas bolhas tem ao todo, porque o algoritmo de rotulação já me deu essa informação. Contei isso aí em algum outro momento. Mas agora eu quero contar as bolhas que tem buraco. Como é que eu sei que é uma bolha com buraco? Eu vou fazer a seguinte estratégia. Eu vou varrer novamente a figura, da primeira linha até a última, da primeira coluna até a última coluna, né? Varrer de imagem de cima para baixo, e vou procurar todos os pixels que tenham tom de cinza igual a 0. Porque agora, como eu preenchi o fundo com 255, que é uma coisa bem diferente, eu tenho certeza que se eu encontrar um 0, ele pertence ao interior de uma região. Então eu vou, por exemplo, nesse pontinho que tem bem aqui, ó. Esse ponto tem um tom de cinza 0. Se o tom de cinza dele é 0, né, é um pixel que pertence a uma região. Então, eu tenho certeza que se eu encontrar um tom de cinza 0, o pixel que está do lado esquerdo dele, ele pertence a uma região, a uma componente conectada. Então, eu vou fazer o seguinte. Como eu encontrei esse tom de cinza, esse pixel com tom de cinza 0, eu vou adicionar em 1, eu vou incrementar o contador de objetos com buracos, de bolhas com buracos. O contador fica incrementado, por exemplo, cheguei nessa região, estava em 5 objetos, agora eu vou contar como sendo 6 objetos. E vou fazer essa tarefa aqui. Ó. Eu vou preencher esse ponto que eu encontrei com 255 e vou preencher o ponto do lado esquerdo dele com 255 também. O que aconteceu com aquele objeto? Estava assim e depois preenchi a parte central. Deixa eu botar um zoom maior que aí a gente consegue ver aqui com mais atenção. Preenchi a região central, fiz um fluid fill na região central e um fluid fill no pixel da esquerda daquele que eu encontrei. Apaguei o objeto da cena. Por que eu apaguei? Porque eu só quero contar. E no momento em que eu apago esse objeto, né, eu dissolvo ele no fundo, quando eu for procurar o próximo pixel, que vai continuar daquele último que eu tinha encontrado, agora a busca vai me levar para o próximo objeto com bolhas, né, aqui dentro da imagem. Então, terminado esse processo, você consegue fazer a contagem completa dos objetos que estão ali. Né? É um objeto da rotulação, é uma prática de rotulação, mas agora tem uma condição específica adicional, que é contar quantas dessas bolhas existem. Tá? Então tenta fazer aí, né? É a prática que a gente sugere para que você experimente um pouquinho mais sobre a programação em OpenCV. E a gente se encontra em mais alguma outra videoaula para tratar de curiosidades e coisas legais envolvendo programação de OpenCV aqui com vocês, tá bom? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e aproveitado o que a gente passou aqui nessa videoaula. Até a próxima para vocês.